Oh Jesus, Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco agora, Senhor. O Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo. Fala conosco, Senhor. Revela para nós, Senhor, o que está escondido atrás das letras. Eu peço a tua ajuda, Espírito Santo. Decodifica a palavra, Senhor, para cada um de nós, na medida do entendimento de cada um, Senhor. Que essa palavra seja sólida, alimento sólido e inteligível para cada um, Senhor. Fala conosco, meu Senhor. Nós queremos ouvir, mas mais do que ouvir, nós queremos ser transformados pela tua palavra e queremos praticá-la, Senhor. Eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E quando você souber para quem ele falou isso, ele não falou para os discípulos, ele falou para o austero governador romano de toda a província da Judéia, Pôncio Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Abra a palavra em João capítulo 18. João 18, a partir do verso 33. 18:33 de João. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Só que Jesus já tinha sido abandonado pelos discípulos, ele tinha sido preso como um salteador qualquer, como um bandido à noite, ele foi preso. Ele passou a noite toda no sinédrio, ele primeiro foi espancado na casa do sumo sacerdote, depois ele foi levado ao sinédrio, continuou sendo esbofeteado, zombado. E agora ele é levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Tudo isso aconteceu no decurso de pouco mais de 12 horas. Mas Jesus continua tendo a sua majestade real, não é? Mesmo já totalmente cheio de hematomas e machucado e já com as roupas rotas. O governador entra na audiência, chama Jesus e diz: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então existe outro mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos, os meus súditos, os meus soldados lutariam por mim e não permitiriam que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? O meu reino não é daqui, então tu és rei? Pilatos queria ouvir isso da boca de Jesus. E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ele é de outro mundo, mas ele veio para o mundo, para este mundo. Ele nasceu para isso. Para o quê? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E Jesus não explicou para Pilatos, não era a hora de explicar. E Pilatos vai até os sacerdotes e fala: olha, não vejo mal nenhum nele. Mesmo assim ele foi espancado e crucificado. Mas Jesus disse: para isso eu vim, para isso eu nasci neste mundo, para dar testemunho da verdade. Ele não falou para Pilatos o que é a verdade, mas ele falou para mim e para você, está registrado.
Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Onde está o Pai? Nesse outro mundo. Jesus falou, a minha palavra é a verdade, e eu vim a este mundo para dar testemunho da palavra. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu vou te mostrar como é possível viver essa palavra. Eu vou dar testemunho da palavra. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E a lei se resume numa palavra, amor. Ele falou, eu vim cumprir, eu vim dar testemunho. Vocês vão ver que é possível viver por essa palavra. Amém? Mas então eu estou falando aqui de um rei, o rei da glória. A palavra de Deus fala que os homens amaram mais a glória dos homens, do imperador romano, ou do sumo sacerdote, a glória das cortinas de cetim, a glória das pilastras de bronze, amaram mais a glória dos homens, e por isso crucificaram o Rei da Glória, Jesus. Quando Pilatos pergunta, tu és então rei? Jesus não fala para ele, mas Jesus podia ter dito, Ani Hamelech Gadol Bekol Haolam, eu sou o rei dos reis, o grande rei, o rei de todo o universo, porque é isso que ele é. Jesus é o rei do universo. Mas ele se despiu da sua glória, da sua majestade, e ele nasceu para dar testemunho da verdade. E está na hora da nossa geração, a nossa geração cheia de ciência, cheia de conhecimento, conhecer, porque Jesus fala, quem é da verdade, ouve a minha voz. Abra o seu coração. Aleluia. Aleluia quer dizer aleluia, quer dizer louvado seja Deus. Aleluia. Mas aí acontece uma coisa, meus irmãos, os cristãos, parece que eles vivem no estado de transe, os cristãos vivem esperando arrebatamento. Nós vemos os sinais da vinda de Cristo, mas sabe, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos já esperavam a volta de Cristo. Sempre pareceu iminente a volta dele. Mas o tempo está passando. E por quê? Porque Jesus falou, é necessário que essa palavra seja pregada em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Aí virá o fim. Jesus não está atrasado para voltar. A igreja que está atrasada para evangelizar. Porque Deus vai cumprir a sua palavra, está escrito, e esse evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Então nós não podemos viver fechados na igreja esperando o arrebatamento, porque o arrebatamento não acontecerá se nós não fizermos a nossa parte. A Bíblia fala que nós temos que estar orando e apressando a volta de Cristo. E como é que nós podemos apressar a volta de Cristo? Vivendo a palavra, pregando a palavra, interferindo na nossa geração. Interferindo na nossa geração. Então eu peço em nome de Jesus que Ele quebre um paradigma na sua vida e na nossa vida, de que a gente não vai ficar aqui esperando ir para o céu, porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, eu não sou deste reino, mas eu vou ensinar vocês a orarem. Os discípulos perguntam, nos ensina a orar, Senhor, e Jesus ensinou assim, Pai nosso, que está nos céus, no outro mundo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É agora, é simultâneo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, enquanto eu não for para a minha morada eterna, eu tenho que trazer o céu para a terra. Aleluia! O meu rei é o grande rei de todo o universo, e ele tem a constituição dele. Então, eu aprendo com Josué que diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é a embaixada do céu na terra. Aliás, lá em casa tem
uma placa, né? Uma plaquinha do número da nossa casa e está assim: nessa casa servimos ao Senhor. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Jesus está chamando a gente, irmãos, cada um de nós, para a gente influenciar, impactar a nossa geração. Não vamos mais ficar olhando, esperando. Os sinais da volta de Cristo estão aí. Mas a gente vai ter que trabalhar. Aleluia? Amém? Em nome de Jesus, venha o teu reino, Senhor. Então, é agora, é o que eu sempre falo, tem que ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Eu vou agir, fazer tudo o que eu possa fazer, porque eu sei para onde eu vou. E enquanto eu estiver aqui, eu vou remir o tempo. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Meus irmãos, o poderio do Império Romano, que era o império que dominava na época de Jesus, caiu. Roma acabou e a igreja não morreu, e a igreja cresceu. A igreja sempre foi perseguida, mas ela continua crescendo. E agora é a nossa geração. Jesus Cristo falou assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Você foi chamado para ser cidadão do céu. Jesus falou, eu não sou desse mundo, vocês também não são. Então vamos influenciar esse mundo. É necessário que quando alguém convive comigo por 15 minutos, ele saiba que eu não sou normal, eu sou do céu. Não é assim que se referiam ao profeta Eliseu? O homem de Deus está passando aí. O homem de Deus chegou. Aleluia! Deus fala assim, olha, fala assim, que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens, as pessoas nos considerem depositários, despenseiros, guardadores dos mistérios de Deus. Você é diferente, você é do céu. Mas já que estamos na terra, vamos trazer o céu para a terra. Seja feita a tua vontade aqui, Senhor. Essa coisa não está boa, o que eu faço? Ora, filho, profetiza. Eu te dou poder e autoridade, eu te dou o Espírito Santo. Aleluia. Mas todo mundo faz assim. Mas eu não sou todo mundo. Nem você. Glória a Deus. E então Jesus vem e dá um mandamento. Ele fala, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso não foi fácil para os discípulos. Os gregos, lembra, estavam saindo do domínio grego e agora era o domínio romano. Então as cidades eram greco-romanas, a cultura grega ainda estava lá. Tanto a cultura grega como a cultura romana permitia a prostituição. Tinha até prostitutas cultuais, sacerdotisas que eram prostitutas. Podia fazer incesto, podia fazer pedofilia. Os gregos e os romanos, eles adoravam a beleza. O homem forte e bonito era exaltado. O homem fraco e pobre era desprezado. Se uma criança nascia com sexo feminino, naquela época existia sexo feminino e masculino. Se uma criança nascesse do sexo feminino, ela podia ser morta, porque nasceu com sexo errado. Devia ter sido nascido homem. O homem era soldado, o homem era bonito. Se um menino nascesse com defeito, ele podia ser morto. Havia brutalidade, havia violência, havia agressão. Os gregos aprendiam, eu estou falando do contexto da época de Jesus. Não sei se hoje mudou muito isso, né? Os gregos aprendiam a odiar os bárbaros. As crianças gregas, elas tinham que aprender, eles tinham que ler a Ilíada do Homero para ser culta. Eles odiavam os bárbaros. Os romanos odiavam os povos conquistados, e os povos conquistados odiavam Roma. Os judeus desprezavam os gentios e até os samaritanos, que eram meio judeu e meio gentio.
Os homens e mulheres que eram livres desprezavam os escravos, porque eles achavam que os escravos eram uma subclasse humana. Era ódio por todo lado. E Jesus fala, olha, eu dou um mandamento para vocês. Eu trouxe a constituição do céu para vocês. Ame a Deus acima de todas as coisas. Deus, mas qual Deus? Os gregos tinham um monte de deuses, os romanos tinham um monte de deuses. E Jesus falou, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu, o Senhor nosso Deus, o Deus único. Um só Deus. Marido, tenha uma mulher. Pai, cuide dos teus filhos. Esposa, honre seu marido. Meu Deus, que coisa louca tudo isso. A sociedade da época não era assim. Aí quando Jesus fala, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Como assim? Não é fácil seguir Jesus. E não dá a impressão que passados 2000 anos, passou o Império Grego, passou o Romano, tudo que acontece hoje, tem de novo falta de amor. Ah não, mas as pessoas hoje se amam, não amam? Coração para você, florzinha para você, na mídia a gente manda, né? Florzinha, coração. Agora, se você pensar diferente de mim, se você for de outra tribo, eu cancelo você, não é? E Jesus fala, ame o teu próximo, como a ti mesmo. Cidadão do céu é diferente, aleluia! E mesmo com essas regras, aí Jesus fala para os discípulos, olha, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos acertam por ele. Mesmo assim, geração após geração, pessoas estão se convertendo, entregando a vida para Jesus. E o reino dos céus continua crescendo. Aleluia. Peço que você abra a palavra em Colossenses, no capítulo 3. Veja só, Colossenses 3, do 9 ao 11. Olha aqui o padrão do céu. Colossenses 3, 9 a 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora veja, onde não há grego nem judeu. Lembra das divisões que eu falei, das separações que haviam entre povos, classes, e agora não há mais grego nem judeu, não há mais circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, cita é sábio, não tem mais bárbaro, não tem mais sábio, não há mais servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é o Senhor da glória, Ele é tudo em todos. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. São todas as coisas, tudo por Ele, nada sem Ele. Só Jesus pode fazer isso aqui, olha que loucura, irmãos. Pessoas tão diferentes, bagagem cultural diferentes, gostos diferentes. E nós somos uma família em Cristo. Pega uma equipe de 30 que foi para Borba, 30 pessoas diferentes, que vão lá para o meio do nada, com todo respeito a Borba, é uma bênção aquela cidade, né? Mas para nós é lá no meio do nada, né? E vão lá pagando as suas despesas para fazer uma igreja que talvez alguns nunca mais nem vão voltar para entrar naquela igreja. Espero que voltem em nome de Jesus, mas só Jesus faz isso. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais rico, nem pobre, nem escravo, nem livre, nem bárbaro. Cristo é tudo em todos. Aleluia! Isso é o poder de Jesus Cristo. Mas aí Jesus, à medida que Ele vai conversando com os discípulos e ensinando, porque Jesus veio para ensinar o padrão do céu, teve um dia que Jesus fala para os seus discípulos, agora que vocês já entenderam que nós temos que amar os romanos, vocês já entenderam que nós temos que amar os gregos, entenderam que nós temos que amar todos, e aí um dia Pedro fala, Senhor, mas peraí Senhor, tem uma coisa aí, eu estou com uma dúvida. Pedro, ainda bem, né? O Pedro sanguíneo. Senhor, estava pensando aqui, se o meu irmão pecar contra mim,
quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Porque esse negócio de amor, 7 vezes. Imagina o mesmo irmão pecar contra você 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. É isso, Jesus? Jesus falou, não, Pedro, está quase. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar 490 vezes contra você, se ele se arrepender e te pedir perdão, perdoa. Sabe o que é isso? É amor. Ah, mas não é possível. Deus vai se ver com a vida dele. A sua parte é amar. Mas então, aí um dia Jesus chega para os discípulos e fala, olha, agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Quando eu tinha terminado o treinamento, depois de 3 anos de conviver com Jesus, não era fácil. Um dia Pedro mesmo falou, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Está ficando um pouco difícil de seguir, esse negócio de amar. E aí estava lá a espada dos romanos. Aí um dia Jesus fala, olha, eu vou dar agora um novo mandamento para vocês. Está chegando a hora de eu partir. Agora eu vou dizer para vocês, ame o seu próximo. Já sei, Senhor, como a mim mesmo. Não, tem dia que você não se ama, não tem dia que você se detesta, que você se olha no espelho e fala, o novo mandamento, ame o seu próximo como eu amei vocês. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus inimigos. Porque pode ser que alguém ouse dar a sua vida pelos amigos, mas eu dou a minha vida pelos meus inimigos. Esse é o padrão do céu. Esse é o novo mandamento. Pede para sair? Pôs a mão no arado? Equibalo. Vai e não olha para trás. Porque se a minha alma retroceder, o Senhor não tem prazer em mim. Ah, mas está difícil, Senhor. Calma, eu vou deixar o Espírito Santo com você. Aleluia! Aleluia, isso é demais. Mas será que hoje em dia ainda acontece esse amor? Ou é só na igreja apostólica primitiva? E eu estava a me lembrar, em 2004, aconteceu um grande tsunami na Indonésia, Sumatra, aquela região. Lembra? Tailândia, 2004. No dia 26 de dezembro, a manhã seguinte ao Natal, 6 ondas imensas varreram algumas localidades. Mais de 220 mil pessoas morreram. Você que não é dessa época, põe lá no Google, tsunami, 26 de dezembro de 2004. A Indonésia tem 88% de muçulmanos. É o maior país muçulmano, a Indonésia. Os cristãos são minoria absoluta, perseguidos. Os cristãos às vezes não podiam pegar água, eles eram presos, eles eram expulsos das suas vilas. E no Natal, os cristãos não tinham liberdade, eu não sei como está hoje, mas em 2004 era assim, os cristãos não tinham liberdade de celebrar o Natal, porque se alguém visse que tinha crente numa casa celebrando o Natal, a casa era apedrejada e queimada. Então o que os cristãos fizeram? Eles foram para as montanhas, passar o Natal, escondidos com Cristo. Eles estavam nas montanhas, no dia 25 à noite, no dia 26, tsunami, 220 mil mortos, e os cristãos não morreram. Está registrado na mídia, alguns muçulmanos falavam, o Deus deles está nos castigando. Eu me lembro que na época eu fiquei sabendo que os mais radicais pegavam um cristão e arrancavam os lábios, entre outras cositas más.
Mas vocês sabem o que aconteceu logo depois que passou aquela tragédia e aquela destruição? Os cristãos desceram das montanhas e passaram a ajudar. O resgate dos corpos, das crianças, ajudavam a levar alimento e medicamento para aqueles que os perseguiam. Em 2004. Sabe o que é isso? É um povo do céu, é um povo que ama. Isso é impossível sem o Espírito Santo. A palavra fala em Romanos 5, que o amor de Deus foi plantado nos nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso que eles podiam amar os romanos, por isso que eles podiam amar os que os perseguiam. E é por isso que nós também podemos. Você é cidadão do céu, mas é para fazer diferença aqui nessa terra. Vamos parar de ficar esperando o arrebatamento, irmãos. É por isso que a nossa igreja agora todo mês vai fazer um trabalho em algum bairro da cidade. É por isso que você vai ser luz lá na sua classe, na universidade, você vai ser luz lá no seu ambiente de trabalho, você vai ser luz na sua faculdade. Amém? O Espírito Santo está em você. E mais uma prova de que Jesus espera que a gente haja e não fique esperando dentro das igrejas. Eu quero ler com você mais uma palavra de Jesus que está em Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 13. Mateus 5, 13. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado para os homens. O sal, ele dá sabor, né? Se ele perder o sabor, se ele se tornar insípido, não presta para mais nada. Então Jesus está falando, olha, ou você faz a diferença, ou você não presta para mais nada. Você vai ser pisado pelos homens. Nós estávamos lá em Portugal, e depois que a gente fica uma semana, 2 semanas, e 15 dias, e 17 dias, 19 dias, a gente começa a sentir saudades da casa, da comida, né? Da família, muito mais, mas até da comida. E lá a gente comia muito peixe lá, e eu gosto de peixe, e o bacalhau lá é muito barato, então era peixe. E um dia um casal nos convidou para jantar, um casal da igreja aí, e nós achamos que íamos comer peixe de novo, e eu gosto. E aí eles nos levaram num restaurante brasileiro, vocês também foram. E aí serviram picanha, arroz, feijão preto, batata frita, sabe aquela batata frita, né, que fala? E vinagrete, estava uma delícia. Mas, irmãos, a minha picanha estava sem gosto, estava sem sal. E a gente conversando, e eu comi aquela picanha sonsa. E depois que a gente foi embora, conversando, eu falei, Kátia, o que você achou? Ela falou, a minha estava boa. Eu falei, a minha estava sem gosto. Ela falou, por que você não pôs sal? Bom, é mesmo. Por que eu não pus sal? Resolveria, né? Eu não pus sal. Mas Jesus falou, ei, você é sal da terra. A população hoje faz as mesmas coisas que a Grécia Antiga fazia, que a Babilônia fazia, que Sodoma e Gomorra fazia. Está todo mundo sem rumo, famílias destruídas, prostituição, violência, incesto, etc. Mas você é sal. Você é sal. Eles não sabem como pode ser. Sabe que as pessoas falam, imagina alguém vai ficar casado com a mesma mulher a vida inteira? O que acontece com esses? Eles ficam a vida inteira tentando achar alguém e acaba sem ninguém, não é? Eu estou com a minha esposa há 40 e... A gente perde as contas. Mais de 40 anos que a gente é casado, e é uma bênção. A gente sempre fala que esse ano está melhor, né? O padrão do céu é diferente, os nossos filhos estão conosco, nossos netos estão com a gente,
A gente tem alegria, a gente tem paz, mas as pessoas não têm. A gente vem na igreja, a gente louva, a gente recebe palavra, a gente sai fortalecido para mais uma semana. As pessoas não sabem dessas coisas. As pessoas fazem maratona de filmes, eles bebem, eles vão na boate, e aí já começa a semana cansada e sem dinheiro. O padrão do céu é melhor, mas as pessoas não sabem. Jesus fala, você é sal. Você é sal, influencia. Aleluia. E ele enfatiza com uma coisa mais radical ainda. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você é luz, não dá para se esconder. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus tinha dito para os discípulos, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas um dia ele chega e fala para os discípulos, agora você é a luz do mundo, e não dá para se esconder. Jesus fala, não dá para esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Vocês sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Quando os alemães começaram a bombardear Londres, e eu sei essa história pela minha avó. A minha avó portuguesa, mas ela morava em Londres na época da Segunda Guerra Mundial. E quando eles ouviam o barulho dos aviões alemães, os alemães bombardeavam Londres, e eles desenvolveram aquela bomba, eu falei de manhã V10, mas é V1, é quase um míssil, foi o primeiro protótipo de míssil. Então os aviões vinham e jogavam essa bomba. E aí sabe o que acontecia? Londres toda recebia uma imposição, apaguem as luzes, apaguem as luzes, apaguem as luzes. Porque não tinha tanta tecnologia de hoje, né? Então a cidade ficava escura para confundir os alemães. Se uma casa acendesse a luz, todo mundo em volta morria por causa dele. Mas hoje Jesus fala, agora você é a luz. O mundo está em trevas, brilha, brilha. E Jesus até falou o seguinte, ele falou, olha, você é a luz do mundo, mas se a luz que há em você for trevas, que grandes trevas serão. Não é para se esconder. Aviva o dom que há em você. Aleluia. Aviva o dom que há em você. Você é a luz. Faça a diferença. Homens e mulheres de Deus. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é para ser crente só na igreja, é legal ser crente na igreja, espera-se que seja crente na igreja, espera que aqui a gente louve a Deus, a gente ore em línguas, mas resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como é, Senhor? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras. Tem cristão que na política age como os pagãos. Tem cristão que no namoro, no casamento e nos relacionamentos age como os incrédulos. Tem cristãos que nos negócios agem como os ímpios, às vezes até contra os próprios irmãos. Ei, você é cidadão do céu. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, meus irmãos? O nosso padrão é diferente. Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então, concluindo, né, aqui no mundo, o que mais se busca? Dinheiro, sexo e poder. No reino dos céus, generosidade, fidelidade, amor, serviço. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Aleluia! O padrão do céu é diferente, mas vale a pena.
Deus fala assim: quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 10, e eu quero encerrar com o padrão do céu para a nossa vida. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Se você andar comigo, veja como eu trato a minha esposa, veja como eu trato meus filhos e os meus netos, as minhas netas. Veja como eu trato os meus funcionários e como eu trato aqueles que têm mais autoridade do que eu. Veja como eu me refiro ao meu Senhor e Salvador. Seja meu imitador, assim como eu imito a Cristo. Sabe aquela frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Isso vem do inferno. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, pode me imitar porque eu imito a Cristo. Aleluia! Vamos colocar de pé, homens e mulheres de Deus. Isso é a igreja, isso é a eclésia, é a reunião dos santos. É a reunião do povo do céu, é o povo que foi remido pelo sangue de Jesus. Por isso que nós mudamos tanto, irmãos. O que nós fazíamos, não fazemos mais, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Mas eu peço a Deus que mude o seu paradigma e você perceba que você precisa ser luz. Você precisa fazer a diferença, você precisa ser sal dessa terra. E uma das coisas que mais perturba o ser humano, que é a falta de paz, não é? A falta de paz que leva a conflitos internos, leva a depressão, leva a pânico. E Jesus disse assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje Jesus quer dar a paz dele para você. Sabe, naquela época ali, por que Jesus falou isso? Naquela época existia a Pax Romana, existia a paz romana. Jesus fala: não, a minha paz não é como a paz do mundo, eu vou te dar a minha paz. Não se turbe, não se atemorize, não tenha medo, não fique preocupado, eu vou te dar a minha paz. E a paz de Jesus é tão real, irmãos, que Jesus até ensinou que nós podemos transmitir essa paz. Ele falou: quando você entrar em alguma casa e encontrar alguém, você diga assim: paz do Senhor, e eu passo a paz para você. Amém? Jesus quer te dar essa paz hoje. Ele é o príncipe da paz. Jesus é Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. Você é cidadão do reino dos céus. E eu quero profetizar que a sua casa é uma embaixada do céu na terra. A sua família é salva, porque está escrito: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. É tempo da igreja de Cristo despertar. Desperta você que dorme, levante-se dos mortos e Cristo te iluminará. Lembra? Adonai panav elecha, e resplandeça o Senhor o seu rosto sobre a tua vida. Cristo vai te resplandecer. Aleluia. Fecha os seus olhos, medita nessa palavra. O meu reino não é deste mundo, Jesus falou, e nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino, Senhor, aqui e agora. Seja feita a tua vontade aqui, Senhor, neste mundo, como é feita no teu reino, Senhor. Me usa, me envia, Senhor, como emissário teu. Eu atendo ao teu equibalo, Senhor. Eu vou em teu nome, Jesus. Não foram vocês que me escolheram, Jesus falou. Eu escolhi você.
Eu escolhi você, você não está aqui por acaso, você está entendendo? Eu escolhi você, Jesus falou, e eu te escolhi para que você dê fruto, e o seu fruto permaneça. Brilhe, seja luz, faça a diferença. Às vezes é difícil, irmão. Paulo falou, Senhor, aonde eu vou tem um mensageiro de Satanás, na minha cola tem um demônio, Senhor, onde eu vou ele chegou primeiro. 3 vezes eu pedi para Deus, afasta ele de mim. E o Senhor respondeu, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, Paulo. E aí eu entendi que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque as pessoas comuns, as pessoas do mundo, quando elas ficam fracos, eles desanimam, irmãos, eles entregam os pontos. Eles vão para as drogas, eles vão para a bebida, eles saem de casa, eles fogem. As pessoas do mundo, mas eu quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece, é o Espírito Santo de Deus. Você é cidadão do céu, está na hora de você agir como cidadão do céu. Aleluia! Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está transformando a nossa vida, avivando esta obra, despertando essa igreja, Senhor, e nós vamos caminhar a 2ª milha, Senhor. Queremos fazer muito, Senhor, enquanto podemos, enquanto temos saúde, enquanto temos virtude, enquanto temos tempo, queremos trabalhar para Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Aleluia. E onde o povo está reunido, aí o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e a bênção do Senhor é poderosa. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, Yahweh, o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça, e a graça dele te basta. O Senhor sobre a tua vida levante o seu rosto e te dê a paz. A minha paz eu te dou, Jesus falou, receba a paz, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia, obrigado Jesus.